considere os triângulos retângulos ABC e ACD. Tá aqui, ó. ABC, que é o grandão, em azul, né? ACD é esse menor, ACD, esse menor aqui em vermelho, né? Com AC medindo 15 centímetros, ele já pôs. ABC beta, ó, o ângulo é no B, então é ABC beta, ele já escreveu. E CAD alfa, CAD, tá aqui, alfa, conforme a outra figura. Sabendo que seno de alfa é igual ao cosseno de beta, que é igual a 4/5, a diferença entre as medidas do segmento, ele quer a diferença entre as medidas dos segmentos BC e DC é igual a. Então, o que eu vou fazer? Vou dar nome aqui às medidas. Chamar essa de X. E DC vou chamar de Y. Tá certo? Então, aqui eu vou usar a trigonometria do triângulo retângulo. Então, até agora, eu nem coloquei no conteúdo, né? Porque na primeira questão eu usei basicamente a área do triângulo retângulo. E agora eu também usei a área do triângulo retângulo e do retângulo. Falei na aula, mas não escrevi aqui, porque é coisa muito usada. Trigonometria do triângulo retângulo, vou colocar aqui um resuminho rápido. Acho que já deve ter em outra aula. Trigonometria do triângulo. Então, vai que você está assistindo, seguindo o mentor, e ele te colocou essa aula antes, às vezes, por ser mais fácil do que outras aulas que eu falo sobre isso. Então, vamos lembrar aqui, ó. Quando tem um triângulo retângulo, os lados têm nomes especiais. Esse lado maior, e é o que fica oposto a 90 graus sempre, é conhecido como hipotenusa. Os outros dois lados são conhecidos como catetos. Professor, mas não é cateto adjacente, cateto oposto? Depende de qual ângulo você vai pegar para referência, né? Por enquanto eles chamam catetos. Aí eu vou escolher um ângulo desse aqui que não seja de 90 graus, uns ângulos agudos, né? Ângulos menores de 90. Por exemplo, esse aqui. E vou chamar de alfa. A partir do momento que eu escolhi o ângulo, aí sim, esse cateto aqui, como eu escolhi esse, ele foi promovido a cateto oposto, porque ele ficou oposto ao ângulo que eu escolhi, e esse que fica ao lado do ângulo foi promovido a cateto adjacente. E a partir daí você tem definido o seno desse ângulo alfa como cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno desse ângulo alfa fica definido como cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente desse ângulo alfa fica definido como seno sobre cosseno, que se você fizer substituir por aquelas equações aqui, você vai encontrar cateto oposto pelo cateto adjacente. Pronto. É isso que eu vou usar. Além disso, eu vou usar, mas não era obrigatório. Vou colocar aqui como um adendo. Você vai ver que tem duas maneiras, vou mostrar as duas. A relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de um ângulo qualquer, mais o cosseno ao quadrado, obrigatoriamente desse mesmo ângulo aqui, dá sempre 1. Tá? Não é obrigatório usar essa relação, vou mostrar duas maneiras. Uma que usa, porque tem gente que a outra vai achar meio mágica, mas não é. Então, vou deixar essa aí também, que é mais pé no chão, e vou mostrar outra também. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou encontrar o Y. Porque se você olhar o triângulo ADC, ele chamou de ACD, né? Ele é retângulo. Observe que isso aqui, ó, essas equações, cateto oposto, eu só posso usar em triângulo retângulo, senão eu não posso usar nenhuma dessas relações. Então, o Y já dá para fazer, por quê? O alfa está aqui,
eu tenho o seno de alfa, e ele é o cateto oposto, que é y, pela hipotenusa, que é 15. Então, vamos fazer aqui, ó. Seno de alfa é o cateto oposto a alfa, ó, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é o oposto de 90 graus. Olhando só para o triângulo vermelho aqui, ó, laranja e vermelho. Seno de alfa é igual ao cosseno de beta, que é 4/5. Então, substitui seno de alfa por 4/5. Multiplica por 5 dos dois lados, aqui corta e fica 1. E aqui corta e fica 3, né? Como se estivesse dividindo aqui embaixo por 5. Eu estou falando multiplicar por 5 as frações, né? Lado esquerdo e lado direito acaba para cortar com o denominador. Tá, o que eu fiz aqui é como se fosse isso aqui. Multipliquei por 5 aqui, ó. Multipliquei por 5 aqui. Tá? Só para quem não chega, vou fazer mais devagar e tal, tá tranquilo. Aí esse 5 cortou com esse, aqui cortou com esse, ficou 3. Aí esse 3 passa multiplicando. E aí temos que o y... Opa, é isso mesmo? Parece que ficou 3. É isso mesmo. Que ontem eu resolvi isso ontem, então tá tão fresco a memória que achei que tinha achado outro valor. Mas tá, não errei continha não. É isso mesmo. 3, 4, 12. Achei o y, que é o menor lado, né? O x é, aparentemente, pelo menos, apesar de estar fora de escala, né? Tem que achar para confirmar. Aparentemente ele é maior. Pronto, agora como que eu acho o x? Não dá para fazer diretão, ó. Porque aqui... Ué, exatamente. Porque aqui eu tô... ó, isso que eu tava... Eu já falei, não, eu tô pensando agora. O que eu fiz ontem não precisava, mas precisa, ó, porque se eu tivesse o seno de beta, já estaria feita a questão, porque seno de beta seria 15, cateto oposto a ele. Agora eu tô olhando pro triângulo grandão, ó, que ele também é retângulo aqui, ó. X é a hipotenusa e o cateto oposto é 15. Então, aqui eu faria seno de beta, cateto oposto, que é 15, pela hipotenusa, que é x, eu acharia o x. Mas eu não tenho o seno de beta, eu tenho o cosseno de beta. Como que eu acho o cosseno de beta como que eu acho o seno de beta se eu tenho um cosseno? O jeito mais tradicional, né, menos ninja, diria, é usar a relação fundamental, ó. Seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta tem que dar 1. O cosseno de beta é 4/5, aí substitui e acha o seno. Seno ao quadrado de beta mais 4/5, que é o cosseno de beta, ao quadrado, né? Porque é ao quadrado, a relação é igual a 1. Seno ao quadrado de beta é mais 16 sobre 25, né? Que é o 4/5 ao quadrado, igual a 1. Seno ao quadrado de beta é igual a 1 menos 16 sobre 25. Seno ao quadrado de beta, tira o mínimo aqui do lado, fica 25 menos 16, né? Porque aqui está implícito que é 1, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Fiz subtração de frações. E vai dar 9 sobre 25. Só que se é o seno ao quadrado, aí você tira a raiz dos dois lados e vai ficar que o seno de beta seria mais ou menos, raiz de 9 dá 3, raiz de 25 dá 5. Agora eu fico com mais ou com menos? Bom, o beta com certeza é um ângulo menor que 90, já que é um triângulo retângulo, o maior ângulo é o de 90, os dois são menores. De 0 a 90, se você olhar o ciclo trigonométrico, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. O seno, que é o que eu estou olhando aí, só assume valores no primeiro quadrante, né, que é de 0 a 90 graus. Aqui, ó, 0, aqui é o 90. Esse aqui é o primeiro quadrante. Qualquer valor que eu pegue aqui, ó, que o beta é algum valor aqui, de 0 a 90. O seno, que é aqui esse eixo, ó, dá sempre valores positivos, né? Aqui é o 0, aqui é 1, valores positivos. Então, por isso, pelo desenho, eu sabia que o beta com certeza é um ângulo agudo, né, entre 0 e 90, eu posso afirmar que o seno de beta é o mais 3/5. Vamos até o final, aí depois eu mostro o método ninja
um pouco mais ninja, que não serve sempre tão bem, assim, serve sempre, mas não sempre sai tão bem que nem aqui, para achar o seno de beta com muito menos conta do que isso aqui, tá? Inclusive, tem questões que só com esse outro método que é plausível fazer a conta, né? Porque senão a conta seria bizarra. Seno de beta é 3/5. Agora é só aplicar o seno de beta, tá? Daqui a pouco eu explico outra maneira de encontrar o seno de beta igual a 3/5. Seno de beta, agora olhando para o triângulo grandão, é o cateto oposto, que é 15, pela hipotenusa, que é x. Seno de beta eu troco por 3/5. Divide por 3 aqui dos dois lados, aqui fica 1, aqui fica 5. Multiplica cruzado, vai dar x igual a 25 centímetros. Não esqueça que ele quer a diferença entre as medidas. Então, vou pegar o maior, que é x, subtrair do menor, que é y. Vai dar 25, que é o x, menos o y, que é 12. Portanto, a diferença x menos y vai dar 13. Está tudo em centímetros, né? 13 centímetros. Tá? Não é nem 25. Ele nem pôs o 12, né? 12, 13 centímetros. Antes de marcar aqui, só mostrando um jeito mais ninja de descobrir que o seno de beta é 3/5, a partir do momento que você sabe que o cosseno de beta é 4/5, sem ter que fazer essa contaiada toda com a relação fundamental. Vem comigo, ó, presta, vou fazer aqui nesse cantinho, ó. Diminuir aqui. O truque é você montar um triângulo retângulo. Isso, quando que funciona esse truque, assim, essa técnica? É quando você tem o seno com uma fração aqui, em forma de fração, com um valor, não precisa nem ser inteiro, um valor em cima, um valor embaixo. Tá? Aí você faz o quê? Você sabe que você tem o cosseno de beta, está atrás do seno de beta, né? Então foca aqui nesse pedaço da equação aqui, ó. Aí você vai desenhar um triângulo retângulo e escolher um lugar para o beta, por exemplo, aqui, podia ser aqui também, ó. E vai colocar os lados para encaixar perfeito. O de cima, supõe que é o cateto oposto. Ah, mas com certeza é o cateto oposto? Não, tem infinitos triângulos, né? Que eu tenho cosseno 4/5. Mas você vai pegar aquele em especial, em que, porque na verdade você não quer essa técnica não é para descobrir qual o triângulo exatamente que ele está falando, mas sim qual é o seno de um ângulo sabendo o cosseno desse ângulo, ou vice-versa, qual é o cosseno sabendo qual é o seno. Então você pega, escolhe um dos dois ângulos para ser o beta e coloca o de cima no cateto, aqui como é cosseno, o de cima no cateto adjacente, que seria esse aqui, ó, 4, e o de baixo na hipotenusa, 5. E com Pitágoras você encontra o terceiro lado. Mesmo que esse triângulo não seja o triângulo mencionado na questão, como eu só quero saber a relação entre o seno de um ângulo e o cosseno, pode desenhar qualquer triângulo e aplicar o seno e o cosseno nesse mesmo triângulo que você criou, que vai dar certo, né? Então, aqui, ó, o legal dessa questão é que nem precisava fazer Pitágoras para descobrir qual é esse lado que está faltando. Por quê? Esse é um triângulo pitagórico, ó, 4 e 5, é o 3, 4, 5. Triângulos pitagóricos são aqueles cujos catetos medem, tem outros tipos, mas um dos triângulos pitagóricos é aquele cujos catetos é o 3, 4, e a hipotenusa é 5 ou múltiplos. Por exemplo, podia ser 6, 8 e 10, são todos multiplicados por 2. Podia ser 9, 12 e 15, são todos multiplicados por 3. Ou seja, se eu tivesse 9 e 12, eu já saberia que a hipotenusa é 15 sem ter que fazer Pitágoras. Ganha um tempão, ó. Então, aqui sem Pitágoras, se tem um cateto 4 e hipotenusa 5, eu já vejo que é o triângulo pitagórico. Essa é uma visão que você tem que treinar, porque ganha tempo precioso. Então, esse aqui é 3. Aí, agora que eu sei que ali é 3, bom, se aqui é 3, agora eu escrevo o seno de beta, ó. Cateto oposto, não é assim que é definido? Eu ensinei agora, ali em cima, ó. O seno de beta é o cateto oposto, que é 3, pela hipotenusa, que é 5. E vou lá, com um desenho. Eu achei que 3 seno de beta é 3/5. Compara, olha o tamanho que eu fiz aqui para chegar no 3/5. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 linhas. E aqui um desenho e uma linha. Então pega essa manha, porque isso aqui ajuda muito você criar um triângulo, né? Principalmente quando tiver em forma de fração aqui. Você coloca, se fosse seno, eu colocaria o 4 no cateto oposto e o 5 no cateto na hipotenusa. E acharia o lado que está faltando. Certo? E aí eu já acharia isso aqui. E aí sim, acharia que seno de beta é 3/5, essa parte eu teria que fazer de qualquer maneira. Seno de beta é 15 sobre x, e aí fazer. Mas toda essa parte aqui, essa coluna até aqui,
eu substituiria por isso aqui. Percebe? Pensa nisso. E é isso. Então, de qualquer maneira, o gabarito é 13, que é a letra A de amor.